Pai, nós queremos Te adorar, queremos Te bendizer, porque é tão bom sermos alcançados pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça nos purificou, ó Deus. Por isso, nesta noite, nós podemos Te adorar, podemos bendizer o Teu nome, Deus. Pai, nesta reunião de imersão, obrigado, Senhor, porque em Ti temos a vida, em Ti, Senhor, temos tudo aquilo que necessitamos. Pai, muito obrigado, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito boa noite, meu querido, muito boa noite você que está aqui conosco no nosso templo. Obrigado pela sua presença. E a você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, você aqui de Rio Negro, você de Mafra, você de Curitiba, de Pissarras, de diversas partes aqui do nosso Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa reunião de imersão. Esta reunião nós realizamos todas as segundas-feiras e tem como objetivo mergulharmos na Palavra de Deus. E aliás, a Palavra de Deus que nos diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como é bom desfrutarmos deste tempo de comunhão, deste tempo de imersão na Palavra de Deus. Nós temos realizado aqui, então todas as segundas-feiras, esses estudos, esta imersão na Palavra de Deus. Temos aí já uma série que foram gravadas. Se você está acompanhando hoje pela primeira vez, você pode ir pela nossa página aí do Facebook, assistir aí a sequência de mais, já tem quase 2 meses aí, desde que iniciou a pandemia, essa quarentena, nós estamos transmitindo e vamos continuar transmitindo. Então, glória a Deus pela sua vida, meu querido. Nós temos aqui também, nesse momento, nós temos o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu vou pedir que o Cristiano, então, e o Keno nos ajudem na distribuição dos envelopes para aqueles que estão aqui no templo. E Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado, além daquilo que temos pedido, pensado ou imaginado. Eu sempre digo o seguinte: quem cuida, quem mantém, quem zela pela sua obra é Deus. Mas eu e você temos a oportunidade de sermos participantes deste ministério. Eu e você temos oportunidade de participarmos. E é um privilégio que nós temos de fazer isso. E como que nós podemos fazer isso? De diversas formas. Trabalhando, ajudando, cooperando, e também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então você que está aqui conosco, você que está aqui no templo, você pode pegar um envelope, e você que deseja dizimar ou ofertar, e você que está na sua casa e que deseja contribuir conosco, você pode entrar em contato aí pela nossa página do Facebook, ou então entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que nós lhe forneceremos como você pode então estar também participando, ok? Cristiano, por gentileza, um envelope aqui. Glória a Deus. Eu vou pedir que quem está aqui no templo pode trazer agora, aqui de 1 em 1. Pai Celestial, muito obrigado por esses dízimos, por essas ofertas que têm
sido entregues, que alegremente cada um tem entregado, Senhor, e manifestado aqui na tua casa, Deus. Pai, muito obrigado, porque em ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Pai, aquele que está na sua casa, aquele que está aqui no templo conosco, Pai, que porventura, Senhor, esteja neste momento, Senhor, devido à quarentena, devido a esse tempo em que nós estamos vivendo, talvez com a sua empresa, Senhor, aonde ele trabalha, onde ele dirige, onde ele é funcionário, onde ele é patrão, talvez esteja passando por um momento, Senhor, agora, Senhor, devido a isto que o mundo está vivendo, Senhor. Mas eu declaro agora sobre a vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã, que a tua graça é sobre a vida dela, Senhor, e o Senhor vai a surpreender de modo especial e maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Cristiano. Glória a Deus. Antes de passar a palavra, hoje quem vai nos trazer o nosso estudo é a pastora Kelly, que já está aqui preparada, já está pronta aqui para nos ministrar. Eu estou fazendo um tratamento na minha boca, no dente. Ontem já não pude estar no culto e hoje ainda estou em recuperação, então não vou falar muito, né? Mas antes de passar para a pastora Kelly, deixa eu contar para vocês aqui aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos aí há algumas semanas, né, falando sobre a troca das nossas cadeiras, né? Nós estamos trocando todas as nossas cadeiras, essas cadeiras que nós tínhamos aqui. Se você não conhece o nosso templo, né, você está convidado a vir conhecer, aqui na Rua Bom Jesus, no centro de Rio Negro, ao lado da Odonto Excellence e próximo aqui a Coffee. E as nossas cadeiras são aquelas cadeiras brancas, e devido ao piso que nós temos aqui, elas às vezes sofrem ali, elas escorregam. Nós já colocamos silicone, mas enfim, desde o começo do ano, desde que nós nos mudamos para cá, nós sentimos a necessidade de trocá-las. E aprove a Deus que agora, neste mês de maio, nós estamos fazendo isso. Então, há cerca de 2 semanas atrás, nós encomendamos, né? Nós conseguimos aí uma boa negociação com uma fábrica aqui do Paraná, e nós encomendamos 110 cadeiras. E deixa eu contar a novidade, provavelmente semana que vem elas estarão chegando. Hoje ainda nós fizemos contato com a fábrica e provavelmente na semana que vem elas já estarão aqui. E assim, queridos, nós fomos agraciados porque Deus é quem nos dá todas as coisas, né? Então essas cadeiras já foram encomendadas, nós já antecipamos o pagamento, né? 50% delas já foram pagas. Nós temos muitos irmãos que resolveram, né, de bom grado, e estão participando, né, desta aquisição das cadeiras, e estão presenteando a nossa igreja. Alguns estão presenteando com uma cadeira, outros com 2, 3, 4, 5, enfim. E eu gostaria de abrir a oportunidade para você que ainda não está participando. Note bem, querido, essas cadeiras, elas já foram compradas, elas já foram encomendadas, né? Mas nós gostaríamos de abrir a possibilidade para você que deseja participar. Se você não puder fazer, fique tranquilo. Se você não quiser fazer, fique tranquilo, né? Não vai ser por isso que vai faltar uma cadeira aqui ou outra, não. Mas é uma oportunidade que nós, como igreja, principalmente a você que é membro aqui da Comunhão Cristã Aba de Rio Mafra, é uma oportunidade que a gente gostaria de abrir para você fazer parte desse momento. No dia 25, nós vamos estar agora do mês de maio, completando como igreja local 18 anos. Então, se você quiser participar, olha bem, nós já temos 85 cadeiras que já foram, alguém já está doando, pessoas, né, várias pessoas. Então nós temos aí para 110, 25 cadeiras apenas. Mas o nosso primeiro objetivo era 100. Então podemos dizer que temos apenas 15 cadeiras ainda disponíveis, ou 25, né? Mas a princípio 15 cadeiras disponíveis para você participar
deste momento maravilhoso que nós estamos vivendo como igreja. Então, se você ainda não está fazendo parte, né, dessas pessoas que estão presenteando a nossa igreja com uma, com duas, com três ou com 4 cadeiras, 5, 6, enfim, ou com as 15 que ainda restam, você ainda tem alguns dias de oportunidade, tá? Quando nós completarmos, então, aí já não dá mais. Então, se você quiser, tá? Se você quiser fazer parte e quer doar uma cadeira, cada cadeira a gente conseguiu um valor R$135. Em média, essas cadeiras no mercado elas custam R$170 a R$200. E nós conseguimos uma boa negociação por R$135. Então, se você quiser doar uma cadeira, 2 ou 3, entre em contato comigo, com o Rodrigo, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, e diga assim: olha, eu quero doar uma cadeira, eu quero doar 2, eu quero doar 3, e eu posso pagar tal dia, eu posso pagar no início do mês que vem, posso pagar essa semana, ou eu quero doar 4 cadeiras, eu posso pagar uma agora esse mês, uma no mês que vem. Fique à vontade, querido. Como eu disse para você, Deus já nos agraciou com essas cadeiras. É apenas uma oportunidade de você fazer parte deste momento maravilhoso. No dia 25, nós queremos já, se Deus quiser, estar com todas essas cadeiras aqui e queremos fazer um grande culto, respeitando as regras de distanciamento, né? Mas nós queremos fazer um grande culto em comemoração aos 18 anos da nossa igreja. Então, se você deseja participar, entre em contato conosco, tá bom? Continue abençoado. Vou passar a palavra aqui para a nossa pastora, que estará ministrando hoje um tema maravilhoso dentro daquilo que nós já estamos estudando na palavra de Deus. Pastora Kelly, por gentileza, Rafael, desmute ali o microfone dela. Pastora Kelly, essa pastora maravilhosa, que além de pastora é minha esposa, né? E ela tem assim um talento para a área do ensino, ela é psicopedagoga, e então hoje ela vai estar nos ministrando. Chega aqui, pastora. Vai estar ministrando sobre um tema maravilhoso. Eu vou deixar que ela fale, né? Mas eu estou curioso para ouvir esta ministração sobre... Não vou falar, né? Vou deixar você falar. Então, pastora Kelly, esteja à vontade, continue abençoado. Obrigada, querido marido, querido pastor da nossa igreja. Agradeço também a participação do Rafinha aqui no louvor. Depois eu quero você de volta aqui. O Rafinha sempre tem colaborado aqui conosco também no Ministério de Louvor. Muitas vezes sai direto do trabalho, vem para cá para participar da ministração do culto. Então isso é uma bênção, porque nós nos realizamos em servir o povo de Deus através dos dons, dos talentos que Ele tem nos dado. Como que está a questão da transmissão do som aí? Está tudo certo aqui no meu microfone? Tudo bem? Então, tá jóia. Bem, a temática que eu quero abordar nessa noite, né, através desse ensino, desse estudo, dessa imersão, a qual se cunha como título do nosso culto, todas as segundas-feiras. Nosso culto de segunda-feira ele é intitulado Culto de Imersão na Palavra de Deus. E quero falar com vocês hoje a respeito do ministério dos anjos. E para isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Aí nós vamos ler ali talvez até o 16, vamos seguindo juntos. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 10 em diante. Que diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor,
que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Mas dentro dessa temática, quero destacar com você este versículo que diz: E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Outro texto que eu quero que você também me acompanhe está em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 ao 14, que diz assim: A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Bem, nós podemos ver aqui duas situações as quais citam anjos, a presença de anjos no enredo bíblico. Também podemos perceber a respeito desse segundo texto que nós acabamos de ler, que acaba sendo feita uma pergunta, como uma pergunta retórica, né? Ou seja, apenas uma questão, uma pergunta por se fazer, porque é como se ela já estivesse se autoafirmando, que os anjos de fato foram criados para servir aqueles que são salvos. Ou seja, são para servir os filhos de Deus. E é interessante que o pastor Billy Graham, ele escreveu um livro que se chama Anjos, os agentes secretos de Deus. E é também pautado em alguns desses elementos desse livro do pastor Billy Graham que eu quero discorrer a mensagem nessa noite. Mas talvez você esteja se perguntando, por que dessa mensagem? Por que ministrar sobre ministério dos anjos? Ou seja, os anjos enquanto agentes secretos de Deus. O ano de 2020, aqui na Comunhão Cristã Aba, tem por tema os céus abertos. E entre os diversos versículos que se destacam, eu quero partilhar esse estudo sobre a atuação dos anjos, assim como nós acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 28. Ou seja, os céus estavam abertos. Né? Jacó, ali naquele sonho, ele viu os anjos subindo e descendo do céu para a terra, da terra para o céu. E é interessante também a respeito de que eu e você estamos numa guerra espiritual. É importante que nós saibamos e tenhamos consciência disso. E também tenhamos consciência de que os anjos, eles são colocados por Deus a serviço do reino dele. E entendermos a atuação dos anjos dentro desse tempo que nós temos vivido enquanto céus abertos. Quero destacar também, assim como o pastor Leandro tem ministrado todas as segundas-feiras, que céus eles estão abertos aos que estão em Cristo Jesus. Os céus estão abertos aos que estão em Cristo Jesus. Portanto, que você possa ter a plena convicção de que o seu coração, quem reina, quem governa é Jesus Cristo. Com certeza, você vai gozar do benefício, das maravilhas que é estar vivendo esse tempo de céus abertos. Através do livro Anjos, os agentes secretos de Deus, escrito por Billy Graham, nós podemos ter um aprofundamento nesse estudo de uma maneira muito confiável. Pelo seguinte, talvez você não conheça a história do pastor Billy Graham, a biografia dele. Talvez você já ouviu falar alguma coisa a respeito de Billy Graham. Pode ser que você já tenha visto, até mesmo no Facebook, algumas frases de efeito do pastor Billy Graham. Provavelmente você já teve esse contato, você lembrando ou não lembrando, não recordando. Mas o pastor Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas
do nosso tempo. E ele, inclusive, reunia milhares de pessoas em grandiosos estágios, mundo afora. Ele é reconhecido na comunidade evangélica como um grande homem de Deus. Por onde ele passava, multidões se rendiam aos pés de Jesus. Ele tinha uma graça, uma unção para ministrar a palavra de Deus de tal maneira que até mesmo pessoas, há relatos de pessoas que estavam caminhando próximo ao estádio e escutavam a ministração do pastor Billy Graham, se sentiam constrangidas pelo amor de Deus, a tal ponto que na própria rua elas se rendiam a Jesus Cristo, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. O pastor Billy Graham, ele era muito requisitado por diversos presidentes dos Estados Unidos para ser o seu conselheiro. Então o pastor Billy Graham tinha livre acesso na Casa Branca, através de conselhos na área espiritual, na área de governo, de diversos presidentes dos Estados Unidos. Ele nos deixou, está na glória com o Pai, desde 2018, recente, faleceu recentemente, mas com certeza ele deixou um legado de vida íntegra, de retidão, de relacionamento com Deus, pautadas na fé cristã. E por isso que com esse livro, né, ele conta em seu livro, vou repetir para você, Anjos, os Agentes Secretos de Deus, do pastor Billy Graham. Ele conta que a motivação que ele teve para escrever este livro foi quando um determinado dia ele estava se preparando para realizar mais um de seus sermões e ele queria ministrar a respeito dos anjos. E para qual foi a sua surpresa? Que ele, em busca de livros que abordassem a respeito da temática anjos, ele não o encontrou com qualidade como ele estava na busca da sua pesquisa. Muito pelo contrário, ele inclusive relata no livro dele que nas prateleiras das livrarias tinha muito mais se falando sobre Satanás e seus demônios do que sobre os próprios anjos, enquanto agentes secretos de Deus para nós, para ministrar sobre a face da terra. E foi então que ele, imbuído desse sentimento e também movido pelo Espírito Santo, ele procura então, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, pesquisar sobre o assunto dos anjos e discorrer sobre isso através desse livro. Então ele nos traz essas informações, essas possibilidades. E ele entendeu então que a relevância desse assunto não estava adequada à sua importância. Mas destaco aqui com vocês o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: maior é o que está em nós, daquilo que está no mundo. Baseado nesse texto, Billy Graham, ele ressalta que uma das artimanhas do inimigo é apartar nossas mentes do auxílio que Deus nos oferece na nossa luta contra as forças do mal. O que significa isso? Significa que Satanás, o tempo todo, ele tenta fazer com que eu e você nos enganemos, deixemos de acreditar naquilo que a palavra de Deus, que é o manual do ser humano, tem para nós, incluindo a temática dos anjos, enquanto seres ministradores, agentes ministradores enviados por Deus. Nesse sentido, quero também trazer para vocês que anjo, ela vem do grego, ágelos, e significa mensageiro. Eu acho importante a gente ter essas definições. Eu confesso para vocês, tanto para você que está em casa nos acompanhando, quanto para os que estão aqui presentes, gosto muito de estudar palavras, a origem da palavra. Isso também nos remete muito ao grego. Quando estudo a Bíblia, gosto de pesquisar no hebraico, para que a gente possa ver a terminologia das palavras, até porque no Brasil, a grande parte das nossas palavras, elas derivam do grego como radical, e quando a gente vai estudar nesse sentido, nós conseguimos extrair alguns elementos que, se a gente ficasse só com a palavra em português, nós não teríamos tamanha profundidade. Então, quando você lembrar da palavra anjo, quando você falar em anjo, lembre na sua memória, através desse estudo de hoje, que anjo significa mensageiro.
Como seres criados por Deus, eles são mensageiros de Deus. Então, nesse aspecto, eu quero destacar que você não está sozinho. Amém? Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos guiar. Mas, a respeito dos anjos, que constam cerca de 300 passagens diversas, que Deus convocou anjos para ajudar seus filhos na luta contra Satanás, mais de 300 passagens constam na Bíblia, mencionando a respeito da atuação dos anjos. Então, Deus proporciona, através dos anjos, um auxílio invisível para nossas vidas. A Bíblia, ela ensina que os anjos também intervêm nos assuntos a respeito das nações. Muitas vezes, quando nós estamos em momentos de oração pela nossa nação brasileira, pela política, pela saúde da nossa nação, do povo brasileiro, nós entendemos que não são orações simplesmente, apenas palavras ecoadas ao vento, mas são palavras, são orações, são clamor, em que são realizados diante do nosso Deus. E nós cremos que quando o povo de Deus ora, intercede, nós cremos que Deus envia os seus anjos para pelejar ao nosso favor, para pelejar em favor da nação brasileira. A palavra de Deus também consta que os anjos, eles atuam em nossa defesa, dirigem nossos caminhos, eles nos guiam, consolam, cuidam do povo de Deus em meio ao sofrimento, à perseguição. E os anjos têm um papel mais importante na Bíblia, óbvio, do que o diabo. Eu falo isso porque muitas vezes nós temos a tendência de olhar para o lado negativo. E tudo acaba se sendo endemonizado, atribuído a Satanás. Então, nós precisamos mudar a nossa visão, mudar a nossa ótica e compreender que os anjos, eles ainda são a maioria. Amém? Satanás é um anjo caído, também com 1/3 de anjos, os quais se tornaram demônios. Daqui a pouco falaremos mais sobre esse aspecto também. Mas Billy Graham, ele disse também nesse livro, que foi escrito, preste bem atenção, em 1975. Olha que profético que ele escreveu. Parece que, acredito eu, que o Espírito Santo já estava revelando para ele aquilo que nós temos passado nos últimos tempos. Ele diz assim: em meio à crise mundial que estamos destinados a atravessar nos anos vindouros, esse tema sobre os anjos será de grande conforto e inspiração para os que creem em Deus. E um desafio aos incrédulos para que acreditem. Então, para você que crê em Deus, com certeza, aprender mais a respeito do ministério dos anjos e as suas atuações vai trazer consolo, conforto, inclusive encorajamento para a sua caminhada. Mas talvez, para você que ainda, não sei se acredito tanto nessa história, assim como o Billy Graham colocou, é um desafio para os incrédulos. Mas eu quero convidar você a subir um novo degrau na sua caminhada cristã, na sua concepção, que você possa abrir o seu coração e colocar-se à disposição do Senhor para compreender esses mistérios que a palavra de Deus tem para mim e para você. E pessoalmente, eu quero relatar aqui para vocês 3 situações que ocorreram com a minha família. Eu posso dizer que são apenas 3 momentos de que com certeza todos os dias da minha vida a respeito da situação dos anjos, da atuação dos anjos na nossa casa, na nossa vida, na minha vida em particular também. Uma das situações foi uma questão que eu vivi em Curitiba da seguinte maneira: quando eu ainda era adolescente, me mudei para Curitiba juntamente com os meus pais, a minha família. Eu ainda era solteira e eu era office girl do meu pai. Ele é protético dentário
E então, todos os trabalhos que ele tinha, que ele confeccionava, ele pedia para que eu entregasse para os dentistas. Existia também as lojas onde vendem os produtos odontológicos que meu pai usava. Então, muitas vezes eu me deslocava, porque eu morava em São José dos Pinhais por um período, e ia para Curitiba, onde tinham essas lojas. E de lá, dessas lojas, desses dentistas, que eu fazia esse trabalho de office girl, desde que eu tinha 14 anos, eu já percorria Curitiba a pé, sozinha. E às vezes com a minha irmã mais velha também. E em uma dessas vezes, eu lembro que eu tinha ido até a Odonto, que era uma loja onde vendia esses produtos, e me desloquei. Normalmente eu aproveitava o horário ali de final da tarde para me deslocar até a igreja. Na época eu frequentava a Assembleia de Deus, no Centro Cívico, em Curitiba. E eu lembro que era um percurso bem longo, se comparado com a nossa estrutura geográfica aqui na cidade. Mas, o que acontece? Eu não tinha muito dinheiro, né, até porque eu não trabalhava assim de ter uma renda própria, mas eu gostava de colaborar com o meu pai, eu auxiliava ele no laboratório de prótese. E aí o que acontece em uma dessas vezes, eu não pegava ônibus já para economizar. Então, era um dinheiro de uma ida e de uma volta, a passagem de ônibus que eu tinha. Né? E ia ali, segurando a minha bolsa, porque eu sabia como que era andar em Curitiba. Vivia olhando para trás, para ficar alerta, né, para me cuidar. Procurava sempre não andar muito rente às paredes dos prédios que eu passava, para que ninguém me puxasse, mas também não andava tão próximo ao meio-fio, para que também nenhum carro viesse de forma rápida e me sequestrasse também. Então, eram formas de se cuidar numa cidade grande, né, uma adolescente andando ali sozinha. Mas eu me recordo de uma vez em que eu me deslocando até a igreja, que eu tinha um ensaio do coral, na época eu já participava na área da música, eu cantava nesse coral de jovens da igreja, e nós tínhamos um ensaio, e já era inverno, então anoitecia muito rápido. A partir das 5h30 ali já começava a anoitecer de forma muito rápida. E em um determinado dia, eu me deslocando dessa loja que eu havia feito as compras para o meu pai, indo até a igreja a pé, já estava assim um ambiente mais ermo no lugar onde eu estava passando. Eram próximos de muitas ruelas, onde tinha boca de fumo, situações assim bem complicadas que, infelizmente, não só cidade grande hoje é nítido de ter, mas até na cidade pequena, mas naquela localidade era muito forte. E eu me recordo que então eu estava pela calçada, caminhando com bastante pressa para chegar logo lá na igreja, e eu avistei de longe um homem vindo em minha direção. E não era um transeunte qualquer, não era um pedestre qualquer, era um homem diferente, um homem esquisito. E posso confessar para vocês que aquele homem, ele vinha me olhando de uma maneira que o meu coração se encheu de preocupação. E eu comecei a observar pelos lados, não tinha ninguém por perto, não tinha nenhum comércio aberto, e eu comecei a ficar com o coração acelerado. Naquele momento, eu me recordei das orientações da minha mãe, do meu pai, quando a gente se coloca em situações de apuro. Eu comecei a clamar a Deus. Em pensamento, comecei a orar, pedindo para que Deus acampasse os anjos dele ao meu redor. Que colocasse 2 anjos, um de cada lado. Para que Deus me protegesse, que aquele homem passasse reto e não fizesse nada de mal comigo. A gente foi se aproximando e eu não tinha por onde passar, enfim, estava caminhando e tensa aquela situação, e ele com aquela cara esquisita. De repente, quando aquele homem se aproxima de mim, e eu caminhando ali no meu curso, aquele homem, ele olha para mim e vira, olhando para a minha esquerda e para a minha direita. Mas assim, eu sou baixinha, vocês sabem. Ele olhava assim, gente, e olhava para mim, olhava para o alto, dos meus 2 lados, né, direita e a esquerda, e olhava para mim, e naquele momento o semblante daquele homem mudou. Eu não vi os anjos que estavam do meu lado, mas eu tenho certeza que aquele homem, ele viu anjos do Senhor enviados para me proteger naquela situação. Outra situação que aconteceu também com o meu esposo, Leandro, também em Curitiba. Pode ter certeza que Rio Negro e Mafra também tem atuação de anjos. São só relatos mais contundentes que estou compartilhando aqui com vocês.
Mas outra situação foi quando o Leandro, também solteiro, nós não nos conhecíamos, e ele estava próximo à rodoviária de Curitiba. Quem já foi para lá sabe como o trânsito ali é um fervo, né? É uma agitação, é uma loucura. E ele estava, então, naquele processo ali do trânsito. Quer me contar a tua história? O pastor Leandro estava junto com o pastor Ramon, que está na Argentina hoje, ministrando, pastoreando uma igreja lá na Argentina. Então, estavam os dois no carro. E o que aconteceu? O Leandro, com seu velho Corcel 2, certo? Branco, teto solar, como quem já é daqui da igreja já ouviu algumas histórias desse carro. Mas ele estava, então, naquela travessa, naquela avenida próxima à rodoviária de Curitiba, e ele percebeu que teve uma peça do seu carro que caiu ao chão. Ele estacionou assim que pôde, para tentar ver a questão, enfim, mas ele não sabia nem o que fazer, porque ele não é mecânico, não entende essa situação da mecânica do carro. E logo em seguida ele avistou um homem atravessando a rua, vestido de macacão, e aquele homem pegou aquela peça do carro, se posicionou embaixo do carro. Não era o Rafinha, acredito eu. Ele se posicionou embaixo do carro, consertou, conectou aquela peça novamente ao veículo e saiu. E o Leandro falou assim, poxa, muito obrigada, né, eu quero pagar esse serviço que o senhor fez. E aquele homem simplesmente disse, não precisa. E se ausentou daquele lugar. Então, o Leandro, sempre quando ele relata essa história, ele diz assim, Kelly, eu acredito que foi um anjo de Deus enviado. Porque da onde? Que em Curitiba, plena Curitiba, vai parar um carro, uma pessoa que nem sabe quem é aquela pessoa que está dentro do carro, que está ali naquela situação, vai ajudar, né? Olha o risco que se corre. O pastor Ramon está assistindo ao vivo, com certeza se lembra dessa história. Um abraço, pastor Ramon, a você, a Ada, as crianças. Que privilégio tê-lo aqui conosco participando, viu? E, então, está aí o pastor Ramon para não me deixar mentir, porque ele participou dessa história, ele sabe que é real, e nós cremos que Deus é um Deus provedor, um Deus que nos surpreende nas situações mais inusitadas da nossa vida, nas mais complicadas, como também nas menos desembaraçadas. Mas, com certeza, os anjos do Senhor estão presentes no nosso dia a dia. E outra história que eu gostaria de relatar de algo pessoal, dentro dessa situação da atuação de anjos, foi quando o Arthur era recém-nascido. Como eu fiz cesárea, dentro da... Oh, obrigada, pastor Ramon, viu só? Lá da Argentina, hein? Que saudade do senhor. Então está aí o pastor Ramon confirmando, né, se você tivesse alguma dúvida ainda sobre essa história que eu acabei de relatar, pode ter certeza que é verdade. O pastor Ramon está aí confirmando, né, através da internet, da transmissão deste culto online. E outra situação que eu quero também destacar, uma situação que me marcou muito, foi quando então eu estava relatando para vocês, quando o Arthur era recém-nascido. Como eu estava acometida de cesárea, então eu me deslocava muito em pequenos espaços na minha casa. Quem já foi lá na minha casa sabe que para acessar os quartos tem escada, né? Então, o que acontece? Eu estava num momento de amamentação com o Arthur e a Sara, como sempre, ela era muito prestativa. Ela tinha recém feito 6 anos quando o Arthur nasceu. Recém feito 6 anos. E ela ainda era muito, né, pequena, né, aquela situação de criança desatenta muitas vezes. Então eu sempre dizia para ela, cuidado filha, no descer a escada, no subir a escada. Cuidado para você não cair, não se desequilibrar. Sempre falava. E ela sempre muito cuidadosa. Mas num determinado dia, num desses momentos em que eu estava amamentando o Arthur, ela havia descido buscar um copo de água para mim. E no retorno, né, enquanto ela retornava ali, passando pela escada, meu coração teve um aperto naquele momento, como eu nunca tinha sentido antes, pois ela vivia subindo e descendo. Mas naquele momento em específico, eu senti algo no meu coração muito forte, um aperto. E naquele instante eu ali amamentando o Arthur, e eu falei assim, Deus, acampa os teus anjos agora ao redor da Sara. Não permita com que ela caia dessa escada.
põe a tua mão agora na vida dela, Senhor. Não permita com que ela caia, que ela se machuque. Coloca os teus anjos agora protegendo a Sara nessa escada, em nome de Jesus. Orei assim para Deus. Ok, orei e logo ela entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, eu vi que ela estava assustada. E ela falou assim: mãe, quando eu estava subindo a escada, mãe, eu quase caí para trás. E eu estava caindo, mãe. Só que eu senti uma mão me empurrando para frente. Com certeza, o anjo do Senhor estava ali naquele momento, protegendo a vida da minha filha. Assim como eu havia sentido, clamei ao Senhor, o Senhor me atendeu e enviou o seu anjo. Então, amados, independente da situação que você está vivendo, esses 3 relatos que eu destaco para com vocês são fatos reais, são fatos verídicos. Aconteceu comigo, aconteceu com meu esposo, aconteceu com a Sara. Creia, confie em Deus, que Deus traz a provisão e a proteção. Amém? Falando sobre anjos, o que são os anjos? Quais são as suas características? Os anjos, eles são seres celestes criados por Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Portanto, é importante você entender esse princípio. Quem criou os anjos foi Deus. Como eu já destaquei anteriormente, na Bíblia, os anjos são citados por volta de 300 vezes. Tanto no Antigo Testamento, isso na soma de Antigo Testamento e Novo Testamento. Eles possuem a função, a missão de ministradores ou auxiliadores de Deus para os santos. Eles não se casam, nem se procriam, assim como consta em Mateus capítulo 22, versículo 30, que diz assim: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Está entendendo? Então, os anjos, eles não se casam e não se procriam, baseado nesse texto de Mateus, que eu acabei de ler, capítulo 22. E interessante também que os anjos, eles não ficam doentes. Então, não tem como eles morrerem, né? Assim como acontece com o nosso corpo, que é perecível. O nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo é perecível. Com os anjos não é assim. Então, o número de anjos permanece o mesmo, certo? Com exceção dos anjos decaídos. Como já mencionei, que quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, ele foi expulso do céu juntamente com 1/3 de anjos. Diferente de nós, o conhecimento dos anjos é maior que o nosso. Lembre-se que eu estou destacando aqui as características dos anjos. Só que os anjos, eles não são onisciente, nem onipresente e nem onipotentes, pois essas são atribuições de Deus, somente de Deus. Porque somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus voltará, como consta em Marcos capítulo 13, versículo 32. Os anjos, eles são poderosos e trabalham em nosso benefício, mas não possuem controle sobre nossas vidas. Certo? Então, não pense você que só porque Deus ordena anjos para te proteger nos teus caminhos, você vai ser o robô do anjo, ou então uma marionete do anjo. Não. O anjo, ele tem a sua função, a sua missão de proteção e cuidado, mas eles não controlam a nossa vida. Certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12... diz o seguinte: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar.
Isso significa que os próprios anjos, eles têm o desejo de compreender a palavra de Deus, assim como eu e você, nós compreendemos. Eles têm esse desejo, mas isso não é destinado a eles. É destinado a nós, filhos de Deus. A revelação da palavra, como ela é destinada para mim e para você. Olha que privilégio. Também quero destacar com você que criança é criança. Como? Vou repetir. Criança é criança. Ou seja, criança é ser humano. Criança não é anjo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem o costume de dizer, até eu às vezes falo assim com o Arthur, com a Sara, meu anjo, né? Como uma forma de carinho. Mas não significa que eles sejam anjos. Eles são seres humanos. São imagem e semelhança de Deus. Feitura do Senhor. Criados por Deus. Nossas crianças são uma bênção. Mas, quando uma criança ela vem a óbito, quando uma criança ela vem a falecer, ela não vira anjo, não vira estrela. Mas o que acontece com essa criança? O espírito dessa criança, ela fica no paraíso, aguardando a volta de Jesus. Ok? Então, é importante nós entendermos isso, porque existem alguns sofismas que são pontuados em torno dessa temática de anjos, principalmente, inclusive, com criança, né? Principalmente com criança. Fui redundante, né? Principalmente, inclusive. Principalmente no que tange essa situação da criança. Muitas pessoas acreditam que criança é anjo, então quando ela falece, ela vira anjo. Não, amado. Isso é um sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira dita como verdade. A Bíblia declara isso, certo? Então é importante nós termos isso muito claro. A criança que falece, isso não é fácil para ninguém perder uma criança, um filho, um sobrinho. Não é fácil. Um neto, uma neta. Mas quando essa criança falece, pode ter a plena certeza que ela está bem cuidada, o espírito dela está bem cuidada no paraíso, aguardando a volta de Jesus Cristo. Amém? Anjos, também quero destacar isso com você. Anjos não devem ser adorados, nem fazer orações direcionadas a eles. Vocês escutaram quando eu relatei os 3 episódios de situações que nós entendemos que foi o anjo do Senhor que interviu? Em nenhum momento nós oramos ao anjo, mas nós oramos àquele que manda nos anjos, que é Deus, que é o soberano. Nós clamamos a Deus para que Deus ordene aos seus anjos. Quem fala com o anjo, quem ordena ao anjo, é o Senhor, certo? Então, é importante nós termos essa compreensão. Pedro, talvez você pense assim, eu não acredito nisso, porque eu oro tanto para anjo, tem até aquela oração bem conhecida que fala do anjo. Não, amado, não precisa fazer essa oração. Fale com Deus, fale com Jesus, certo? Converse com o Espírito Santo. Os anjos são agentes ministradores que nos assessoram, ordenados por Deus. Mas nós precisamos ter esse cuidado, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, nem com os anjos. Fato é que Satanás era anjo de luz e foi expulso, né? Um relato que temos na Bíblia sobre essa situação foi quando Pedro, que teve um momento onde um anjo se encontrou com ele, e Pedro, muito impetuoso, ele foi se ajoelhar perante esse anjo, e o anjo disse assim para ele, não se ajoelhe, pois sou conservo contigo. Então, naquele momento, o anjo nem aceitou a adoração de Pedro, nem aceitou que Pedro se ajoelhasse para ele. E aqueles bibelôs que eu tenho lá na minha casa, pastora Kelly, pinturas que eu tenho de anjos, aqueles de cabelinho cacheadinho, olho azul, normalmente é assim, né? Não significa que anjo tenha somente essa característica, né? Nós entendemos que o anjo ele pode ter diversas formas, né? Ele se materializa em forma de pessoas, não necessariamente apenas de cabelinho cacheado e asinha e olho azul, né? Mas bibelôs, pinturas, quadros de anjos são uma obra realizada por artistas. Devem ser apreciadas como tal,
mas não que gere em mim e em você uma devoção ou que eu e você possamos atribuir poder a esses elementos. E os anjos, como que eles se organizam? Eles se organizam de uma maneira hierárquica, angelicalmente. Embora alguns considerem mera conjectura, os anjos, eles parecem obedecer, sim, à seguinte classificação. Primeiro, arcanjo. O prefixo arqué, arcanjo, o prefixo arqué, no grego, significa primeiro, ou seja, chefe. Então, o arcanjo, ele é considerado, dentro do estudo bíblico, como o chefe dos anjos. A Bíblia cita o arcanjo Miguel dentro dessa função. Ele é o administrador angélico para o juízo. Você pode ver que existem muitas crianças que se chamam Miguel, por conta de ser um nome bíblico atribuído a um anjo. Isso é muito bom, tem um ótimo significado, mas nós entendemos dentro dessa classificação da forma como eles se organizam. Tem também o mensageiro de Deus, a qual as escrituras se referem a Gabriel como mensageiro. Gabriel aparece 4 vezes na Bíblia anunciando as boas novas. Também temos, na sequência, os serafins. Os serafins, a raiz hebraica, provém das palavras amor, ardentes ou nobre. A função dos serafins é louvar e glorificar a Deus no céu. A posição dos serafins fica acima do trono. A palavra de Deus, inclusive, cita eles com asas, dando a entender que alguns voam. Então, o trono está aqui e os serafins estão acima do trono. Não no sentido de poder, mas no sentido de louvor e adoração. E aí, o que acontece com relação às asas? Talvez você pense assim, e agora? Será que anjo tem asa? Será que anjo não tem asa? Os que nos favoreceram, nós não os vimos com asa. Mas a asa, alguns anjos têm asa sim. E a asa, ela remete ao poder de locomover-se instantaneamente, com velocidade ilimitada, de um lugar para outro. Então, é importante nós entendermos essas questões relacionadas ao anjo. Os querubins também possuem a função de adoração, mas a posição deles é ao lado do trono. Então, os serafins ficam acima do trono, os querubins ao lado do trono, e eles também são citados com asas. Em Ezequiel 10, inclusive, destaca que eles glorificam a Deus constantemente. E em Gênesis capítulo 3, versículo 24, menciona que os querubins guardam a árvore da vida no Éden. Olha que importante a função desses seres criados por Deus, no sentido de proteção, esses agentes secretos de Deus, como diz Billy Graham. O próximo ponto dessa mensagem, eu quero falar um pouco a respeito dos anjos decaídos, como eu já mencionei um pouco anteriormente. Lúcifer significava anjo de luz, significa, Lúcifer, a palavra Lúcifer significa anjo de luz. Lúcifer era um anjo que ele tinha grandes atribuições dentro do contexto no céu, em relacionamento ali com Deus, mas a partir de uma rebelião que ele causou, alguns teólogos, inclusive, posicionam que Lúcifer sentiu como se fosse uma inveja da divindade de Deus, do poder, da soberania de Deus. Alguns estudos apontam também como se Lúcifer quisesse tomar a posição de Deus, o lugar de Deus. Afinal de contas, ele era um querubim. Mas, com certeza, isso não teria condições de acontecer, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. E Deus não se deixa enganar. Ele compreende todas as coisas. Ele entende todas as coisas. E em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Ou seja, Lúcifer foi determinado para ser um querubim guardião. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Já na sequência, no versículo 17, diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza.
quase o mal de narcisismo, né? Quando se olha no reflexo da água, ele acaba morrendo porque não aguentou a beleza dele. Mas Satanás, enquanto anjo de luz, ele também teve, infelizmente, esse problema. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Deus o atirou à terra, ou seja, foi expulso do céu, foi expulso da glória, foi expulso da presença de Deus. E é interessante que eu e você, nós temos o livre-arbítrio de escolher entre viver com Deus ou viver aquém de Deus, sem Deus. Mas os anjos não têm o livre-arbítrio. Por isso que eles foram expulsos e são indesculpáveis diante do Senhor. Porque eles já tinham uma determinação, a sua missão para ser cumprida. E ele, então, ali na condição de Lúcifer e dos demais anjos, que corresponde a 1/3 de anjos, foram expulsos do céu. Não é à toa que a Bíblia, a palavra de Deus, declara que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria é pecado. E a rebelião, ou seja, a rebeldia, o ir contra a autoridade, o ir contra o governo que Deus estabeleceu. Ali, Satanás, enquanto Lúcifer, ainda anjo de luz, foi contra o próprio governo de Deus. Foi muito sério. Por isso, ele foi atirado, foi expulso. E é interessante que quando os discípulos retornam a Jesus em uma determinada passagem bíblica, regozijando-se pelo fato de que até os demônios se sujeitavam, se submetiam a eles, quando eles declaravam o nome de Jesus, quando eles os expulsavam, Jesus ele diz assim em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, foi muito rápido. Um raio tem uma velocidade estupenda. Satanás foi expulso com essa velocidade. Caiu em rebelião e foi expulso. Mas, mais uma vez, eu quero destacar a você que o comando de Deus, ao comando de Deus, há o dobro de anjos do que há de demônios. Só que Paulo, ele também adverte que Satanás, ele pode se transformar, para enganar, né, em um anjo de luz. Mas é um anjo decaído. Então, tomemos muito cuidado sobre isso. Para que nós não venhamos a ser enganados por um falso anjo, sendo que pode ser a personificação de anjo, mas sim ali, Satanás. Mas com certeza, se você busca ao Senhor, se você estuda a palavra de Deus, você vai discernir, porque o Espírito Santo também não vai te deixar se enganar. Amém? As ações dos anjos. As ações dos anjos são como dinamite nas mãos de Deus. No Antigo Testamento, quando se trata de anjo do Senhor, indica teofania, tá? Então, toda vez que você lê lá no Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor agiu assim, agiu assado, pode ter plena convicção que nesse momento está ocorrendo uma teofania, ou seja, teo significa Deus, fania, aparição. Então, como se fosse realmente a aparição de Deus lá no Velho Testamento. Alguns também apontam como se fosse o próprio Jesus se manifestando, não com o nome de Jesus, mas sim dentro dessa conjectura de anjo do Senhor. Nós também podemos ver a ação dos anjos no processo de libertação do povo de Israel do Egito, quando a última praga foi a morte dos primogênitos. Ela foi realizada por um anjo. Também podemos perceber que a Bíblia relata que Elias, ele foi alimentado em 3 momentos distintos. Da seguinte forma: a primeira delas por corvos, a segunda pela viúva de Serepta, e a terceira, lá em Reis capítulo 19, versículo 5, ele foi alimentado pelos anjos no Monte Horebe. Ele comeu pão, bebeu água, e com a força desse alimento, ele correu por 40 dias e 40 noites. Já imaginou isso? Aqui na terra não tem um pão que sustente desse jeito. Mas os anjos, quando foram oferecer esse alimento a Elias, deu essa força, esse ânimo, esse upgrade na vida de Elias, naquele momento que ele estava vivendo.
Também podemos ver a atuação dos anjos no Velho Testamento através da vida de Daniel. Quando ele foi lançado na cova dos leões, e o rei no outro dia vai até, se aproxima ali da cova e ele fala assim: Daniel, por acaso o seu Deus te salvou desses leões? E Daniel responde: sim, meu rei. Tão certo como você vive, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Então tem muita gente que diz assim: o leão não comeu Daniel porque ele já era idoso, daí os leões não tiveram vontade de comer ele. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, os leões não comeram Daniel porque ele não tinha cheiro de carne. Isso não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os leões não comeram Daniel naquele momento na cova dos leões, porque o anjo fechou a boca dos leões. Exatamente assim. Também Daniel, em outro episódio, quando ele estava orando por 21 dias pela libertação do povo de Israel do cativeiro, há o relato também na palavra do Senhor, que o anjo Miguel, ele pelejava contra o príncipe da Pérsia. Por 21 dias, este anjo, o anjo Miguel, esteve em luta nesse sentido contra o príncipe da Pérsia, para a libertação do povo de Israel. Mas ao término daqueles 21 dias, que Daniel continuaria com certeza intercedendo e orando por esse objetivo, o anjo venceu a batalha espiritual e trouxe a resposta a Daniel através da libertação do povo. Nós também podemos acompanhar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17, que diz assim: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui Eliseu, no contexto da guerra contra os sírios, ele vivencia essa experiência maravilhosa. O seu servo Geazi estava apavorado, morrendo de medo, porque ele só estava vendo com os olhos físicos todos aqueles inimigos cercando a cidade. Mas quando Eliseu declara que os seus olhos sejam abertos, Geazi, aquele servo de Eliseu, consegue contemplar uma multidão de anjos cercando aquela cidade para embater aquela guerra, para combater contra o mal, contra os inimigos dos seus servos, dos servos do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. Este é o Deus que nós servimos. No Novo Testamento, vou fazer algo bem rápido aqui, só para mencionar para vocês. Talvez você pergunte assim: mas para que relatar todos esses casos? Eu já conheço, porque nós temos muitas pessoas que não têm esse conhecimento. E muitas vezes, quando nós não temos o conhecimento, nós caímos e incorremos na dúvida. A palavra de Deus nos diz em João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ministério dos anjos faz parte da palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Por isso é importante nós discorrermos sobre esses fatos históricos, esses relatos bíblicos, que não é apenas história, mas sim é a verdade, contada para mim e para você, para que eu e você possamos prosseguir libertos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. No Novo Testamento, um anjo anuncia a gravidez virginal do Messias, Jesus Cristo, a Maria. E depois também a José. Aparece também a Zacarias para anunciar a gravidez de Isabel, que era prima de Maria, a qual ela concebeu João Batista, ou seja, contemporâneos. Os anjos também aparecem aos magos anunciando o nascimento de Cristo. Os anjos também apareceram para Jesus ao final dos 40 dias de jejum e oração que ele realizou, e em seguida na tentação ao deserto, ao qual eles apareceram a Jesus e levaram para ele pão, serviram a ele com pão, com alimento, para que ele se restabelecesse após aquele período de jejum.
Pedro, quando estava na prisão, o anjo aparece e solta as algemas dele. E ele simplesmente sai, deixa a prisão. Também podemos ver em Atos dos Apóstolos, por isso que eu destaco, Novo Testamento. Porque eu conheço algumas pessoas que amam a Bíblia, mas elas entendem às vezes assim, os anjos eram lá para o Velho Testamento. Hoje em dia isso não acontece mais. Os anjos têm coisas mais importantes para fazer. Para que eles vão me servir? Nós servimos a um Deus, amados, que é incontável a sua forma de expressar o amor dele por nós e o seu cuidado. É um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que cuida de mim, de você. Por isso que eu estou relatando esses aspectos também do Novo Testamento, onde ocorre a aparição de anjos e a sua atuação. Em Atos capítulo 8, versículo 26, um anjo aparece a Filipe, indicando o caminho que ele devia percorrer. Filipe estava sendo perseguido por ser cristão, por declarar que Jesus é o Senhor e Salvador. E ali naquela situação, um anjo aparece a ele, olha, não siga por esse caminho, siga por outro, para que você não seja morto, não seja perseguido por este caminho. E ali, dentro desse contexto da história, acontece algo maravilhoso. Filipe se encontra com o eunuco, os dois podem conversar, Filipe batiza o eunuco nas águas, enfim, uma história maravilhosa que estava dentro do propósito e do planejamento do Senhor. Em Atos capítulo 27, versículo 21 ao 26, também podemos ler lá, onde Paulo, antes de naufragar com o navio, com o barco que eles estavam se deslocando, ele anuncia aos tripulantes do barco que um anjo apareceu para ele naquela noite e assegurou que ninguém morreria, ou seja, que ninguém iria perecer naquela noite. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, também podemos ler o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ou seja, os anjos se materializam na forma de ser humano. Como assim hospedar anjos? Estava ainda hoje à tarde conversando com meu esposo sobre essa questão e nós entendemos a respeito da hospitalidade, do tratar bem o próximo. Por isso que nós muitas vezes também temos que atentar para a forma como estamos nos relacionando e tratando ao próximo. Às vezes até uma pessoa desconhecida. Quem sabe aquela pessoa que sentou ao seu lado dentro do ônibus, quem sabe não foi um anjo que sentou ali ao seu lado? Quem sabe, Cristiano, aquela pessoa que fez um orçamento com você, conversou com você, pode ter sido um anjo. Às vezes nem fechou o negócio, estava ali para ter um momento com você, para de repente até mesmo testar o coração, como que ele vai proceder comigo. Ou seja, nós precisamos ser hospitaleiros, agradáveis com aqueles que estão à nossa volta. Mas eu nem conheço. Exatamente também para esses que nós precisamos cuidar com hospitalidade. Se você está vendo alguém necessitado, estenda a sua mão. Se você está vendo que a necessidade dessa pessoa, às vezes até de uma palavra de incentivo, abra sua boca, fale, ministre, leve boas novas a esses corações. Nós não sabemos se a quem está perto de nós pode ser um anjo. E mesmo que não seja um anjo, com certeza é uma pessoa que foi criada por Deus, a imagem e semelhança do Pai, e que também precisa receber as boas novas da salvação, através da minha vida e da sua vida. Para finalizar aqui este aspecto das ações dos anjos, na batalha do Armagedon, destaca em Apocalipse que um anjo virá com uma corrente e amarrará Satanás, jogando-o no abismo. Aleluia. Satanás está com a derrota dele decretada. Por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o único adversário, posso dizer, quem sabe, que ele já está numa batalha que ele sabe que vai perder no final. Mas o prazer que Satanás tem é tirar a minha vida, tirar a sua vida de servir a Jesus Cristo. Por isso que existem igrejas. Por isso que nós abrimos as portas da igreja para você,
para que a igreja, que é a agência de Deus na face da terra, possa ensinar você no caminho que você deve andar. E este caminho é Jesus, não existe outro. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso no singular. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Porque Deus está em todo lugar. Não, Ele está em todo lugar, mas não é em todo lugar que você vai receber a salvação, porque a salvação, ela está linkada em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Por isso, reafirme o seu compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que você possa, além de receber a salvação que está em Cristo Jesus, também ser servido pelos anjos que Deus envia para o cuidado, o consolo e a proteção dos santos. Amém? E para concluir, eu emprestei aqui uma frase de Billy Graham a respeito deste livro, que ele diz assim, e este é o meu desejo para você também. Estou emprestando a frase de Billy Graham, mas estou compartilhando, como as pessoas dizem, estou compartilhando com você porque este também é o meu desejo. Que Deus utilize esse conhecimento, ou seja, a explanação dessa mensagem dessa noite. Que Deus utilize esse conhecimento para trazer conforto aos doentes e moribundos. Coragem aos que se acham sob pressões da vida cotidiana. Orientação a todas as pessoas frustradas pelos acontecimentos da nossa geração. Esse é o meu desejo. E também era o desejo do pastor Billy Graham. De que através deste conhecimento, deste ensino a respeito dos anjos como agentes secretos de Deus, que eu e você possamos entender que nós não estamos sozinhos, mas que Deus usa os anjos, sim, como agentes invisíveis para suprir as nossas necessidades, para trazer o auxílio que eu e você precisamos. Creia em Deus, creia que Ele usa o ministério dos anjos. Confie em Deus, que Ele designou os anjos para o teu auxílio. Clame a Deus pela ação dos anjos. Clame a Deus pela ação dos anjos. Salmo 91, versículo 11, e aqui eu encerro essa palavra. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Creia nisso, que Deus dá ordem aos teus anjos, aos seus anjos, a teu respeito, para te guardar, a ponto de que o teu pé não tropece nem sequer numa pedra, mas que você tenha essa proteção, esse cuidado vindo do nosso Pai eterno, do nosso Abba Pai. Quero chamar o Rafinha para vir aqui à frente. Dá tempo ainda de encerrarmos com essa ministração? E eu quero convidar você que está aqui conosco, presencialmente, que você se coloque em pé. Vamos estar orando nesse instante, diante do Senhor. Você também que está nos acompanhando de casa, através deste culto online, mais uma vez quero agradecer a colaboração do Rafael Anguski. Hoje ainda na prefeitura, Rafael, um servidor da cultura, o Caio, estava acompanhando a transmissão de ontem. Ele elogiou a transmissão, elogiou a qualidade do som, da imagem, né? Ficou comentando das câmeras que se movimentam, né, durante essa transmissão. E eu fico muito feliz porque o Caio é bem entendido nessa parte tecnológica. Então, estou transmitindo aí o elogio do Caio para essa equipe tão maravilhosa, composta também pelo Rodrigo, que não está aqui hoje, por motivos
particulares, enfim, a Cláudia não estava passando bem, a esposa dele, mas ele também sempre está aí colaborando conosco. E agradeço hoje ao pastor Leandro, que hoje fez a parte do Rodrigo, nessa transmissão, para que a palavra de Deus não fique apenas nessas 4 paredes, mas que a palavra de Deus invada a sua casa através dessa transmissão, e muito mais do que invadir a sua casa, invada o seu coração através da paz de Cristo, que excede todo entendimento. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos comigo e estarmos orando, clamando a Deus, para que Deus possa enviar os seus anjos na nossa nação, fortalecendo os seus anjos nesta guerra espiritual que nós estamos vivendo. Erga suas mãos aí onde você está, abençoe o Brasil, declare o favor de Deus sobre a nossa nação. Clame pela nossa cidade, peça a Deus que envie chuva. Nossa terra está seca, precisando de chuva. Peça ao Senhor, abre as comportas do céu, Senhor. Se for preciso, envia anjos para liberar estas chuvas na nossa cidade, na nossa região, para que os nossos rios possam voltar a ter a vida que eles tinham. Senhor Jesus, também queremos clamar a Deus pelos nossos bairros, pelos bairros das nossas cidades, pelo nosso estado, Senhor, pelos governantes, pelos prefeitos. Pai querido, que o Senhor esteja agora soprando o teu vento impetuoso sobre cada cidade da nossa nação brasileira, sobre cada estado. Pai querido, dá discernimento para os governantes. Pai querido, que a intenção deles não seja apenas para o usufruto próprio, Senhor, para aquilo que eles têm intenção egoísta, muitas vezes até interesses próprios, mas que o Senhor constranja eles com o seu amor. E que eles possam, Senhor, governar para o povo. Que eles possam, de fato, governar para o povo, Senhor, nas suas decisões. Que eles possam, Senhor, ser amparados pela Tua presença neste momento, trazendo a orientação e o discernimento. Pai querido, acampa os Teus anjos ao redor da nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Coloca os Seus anjos fortes e guerreiros para pelejarem pela nossa nação, em nome de Jesus. Também, Senhor, clamamos pelas famílias brasileiras, pelas famílias dos membros desta igreja, que o Senhor esteja acampando os Teus anjos ao redor de cada casa, de cada família, ministrando a Tua graça, o Teu favor, o Teu auxílio, a Tua provisão, a Tua proteção. Senhor, tem famílias, Pai, que estão com o coração angustiado, porque não sabem como será o dia de amanhã, mas que o Senhor possa estar enviando anjos, provedores, anjos ministradores, que não deixe nada faltar nessas famílias, Senhor. Mas que o Senhor esteja fortalecendo as mãos deste pai de família, ou desta mãe que é como pai e mãe nesta casa, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo esta mulher, que o Senhor esteja ministrando através desses anjos saúde nessas casas, para que essas famílias, Senhor, possam estar protegidas pelos Teus anjos, Senhor. Pai querido, também pedimos pelas empresas, pelos negócios, pela vida em geral, de cada um que está nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor esteja, Pai, impactando a vida dessas pessoas. Pai querido, ministra a Tua provisão e o Teu cuidado nesta empresa, nestes negócios, em nome de Jesus. Que os Teus anjos agora possam estar percorrendo estas empresas, mesmo aquelas, Pai, que estão ainda com o coração apertado, Pai, esses proprietários que estão pensando, fecho ou não fecho a minha empresa. Que o Senhor envie agora o Teu anjo, Senhor. Um anjo, Pai querido, que possa amparar este empresário e que possa, Pai, auxiliar ele neste momento de tanta dificuldade. Pai querido, nós cremos que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer, através da Tua mão, através da liberação de anjos ao nosso favor. Te louvamos e te agradecemos por estes seres especiais que o Senhor criou para servir ao Teu reino e também a nós como filhos de Deus. Amém. Amém. Você pode cantar conosco?